Fala aí, arteiros e arteiras, hoje estamos com mais um vídeo da série sobre as vanguardas europeias e hoje nós vamos falar sobre um movimento que já tem artistas que eu contei curiosidades aqui neste canal, que é o Pablo Picasso. Então, para quem não sabe ainda, Pablo Picasso foi um artista que pertenceu ao gênero cubista e é sobre o cubismo que eu vou falar hoje, segue aí. Muito bem, o cubismo ele começa principalmente em 1907, graças a uma das pinturas do Pablo Picasso, que é Las Demoiselles d'Avignon, ou As Senhoritas de Avignon. O Pablo Picasso pintou essa tela baseado numa lembrança que ele tinha de um dos bordéis de Barcelona, então são algumas prostitutas entrando em cena. Quando ele cria esse estilo, ele simplesmente apaga tudo que já tinha sido feito e recomeça um novo estilo de arte. Claro que toda boa arte é sempre criticada quando ela surge do nada, ou seja, uma inovação é sempre dura e duramente criticada, inclusive pelos próprios artistas. Quando ele lançou esse movimento, Guilherme Apollinaire, Braque, Derain, Matisse acabam rejeitando a pintura de Picasso porque eles acabam achando que é algum tipo de brincadeira, já que ela não segue nenhuma norma estética que naquela época existe. O que acontece depois? O cubismo começa a se desenvolver em Paris e ele se desenvolve nas duas metades do século XX, nas duas primeiras décadas ali do século XX. Os líderes desse movimento são o Picasso e o Braque. Claro que eles não se combinaram para fazer esse tipo de liderança, era um acordo mútuo entre eles ali, tipo, eu te ajudo, você me ajuda e nós vamos em frente. E foi assim, não foi tipo simplesmente assinado assim, vocês serão os líderes. Não, eles, vamos lá. A principal influência do cubismo vem do Paul Cézanne. Cézanne era um pintor que, ainda lá no pós-impressionismo, ele buscava retratar a natureza na sua forma mais bruta, ou seja, ele geometrizava as formas mais básicas da natureza, e isso acabou levando a influência ao cubismo depois, já que se fala de geometrização no cubismo. E em 1907 acontece uma exposição do Cézanne que acaba elevando o interesse por essa arte mais geometrizada do público e dos outros artistas, e isso acaba servindo como um catalisador para o cubismo um pouquinho depois. Além disso, o Picasso usa muito da influência africana dentro das Mademoiselles d'Avignon, porque ele usa a questão das máscaras, e justamente porque as máscaras são geométricas, as figuras geométricas africanas. Então ele usa uma paleta de cores de tons mais naturais, a questão das máscaras, e daí ele acaba surtindo um pouquinho de efeito dentro da sociedade. Entre 1907 e 1912, eles criam uma espécie de cubismo analítico, que era o quê? É como a mente processa a imagem, não necessariamente a cópia do mundo real, era uma nova visão de mundo. E que era isso? Era a decomposição das figuras para depois analisar elas e depois recriar elas. Então elas era uma figura normal, decomposta, depois ela se transformava em formas geométricas, usavam tons neutros para retratar ela e davam a ela uma nova visão de mundo. Em 1908, o Braque vai para o sul da França e começa a pintar paisagens urbanas de lá no estilo cubista. E isso chama a atenção de alguns merchants de arte que acaba fornecendo todo o apoio e suporte que eles precisavam para botar esse movimento para funcionar, e acabam promovendo exposições sobre o assunto. Claro que na primeira exposição eles receberam um artigo super negativo da crítica e o público também não curtiu muito, mas eles seguiram. Logo depois dessas críticas e tudo mais, o movimento começa a ganhar fama e se espalha por toda Paris. E daí começam a entrar outros pintores no meio do balaio. Um deles é Juan Gris, que começa em 1912, e ele começa a fazer as primeiras pinturas cubistas. Normalmente ele usa cenas de lugares, objetos, pessoas usando redes de planos ilusórios, ou seja, coisas mais abstratas. Em 1911, o Picasso pinta Majoli, e ele dá um sentido mais de sensibilidade ao movimento, já que antes estava muito analítico, analisando as imagens e compondo imagens. A Majoli, na verdade, é um retrato da amante de Picasso, Marcelle Humbert, tocando um violão. E isso acaba dando mais sentimento, mais romantismo, que ainda estava faltando no cubismo na época. Depois entra no grupo Fernando Léger, que dá a sensação de prazer e otimismo que o cubismo precisava, ou seja, a parte mais comercial, porque ele usa cores primárias, os contornos bem definidos, e era bem diferente da parte mais sombria que fazia o Picasso e o Braque. Então ele dá aquela comercializada no negócio, entendeu? As pessoas veem coisas coloridas e daí gostam. Enfim, ele ajudou bastante com isso e ele cria uma geometria de disco. Nada mais é do que, ao invés de usar formas planificadas, ele usa as formas mais circulares. E um dos principais quadros deles é a Saída do Balé Russo, de 1914. Entre 1912 e 1914, o Fernando Léger ele começa a usar os efeitos cromáticos dele, e as colagens do Braque e do Picasso aceleram o interesse pelo movimento, ou seja, as cores, colagem, junta tudo e daí tipo tu tem a receita para o sucesso. E daí o movimento começa a fazer
mais sentido pro público e pra crítica, e ele começa a cair nas graças das pessoas e tudo mais. E daí surge o cubismo sintético, que é o quê? É um processo de estruturação e planejamento da cena, não é mais uma simples decomposição, uma análise e refazer a obra, tipo, ela começa a ser mais estruturada. A cor, ela tem um papel muito mais forte e importante dentro da pintura, e as formas, elas são mais decorativas do que simplesmente a desmontagem, a decomposição do que era. Eles começam a usar fragmentos de jornais, tecidos, ou seja, eles começam a colar dentro da composição, o que acaba depois influenciando outros movimentos artísticos, como a pop art e o próprio futurismo. A combinação e a síntese de várias técnicas dentro da mesma obra, isso começou a ser muito fluente dentro do cubismo sintético. E daí surge o quadro Natureza Morta sobre uma Mesa, Gillette, do George Braque, que na verdade é desenho, pintura e colagem, tudo no mesmo. Nessa fase sintética vem outros vários artistas. A gente tem o Robert Delaunay, Francis Picabia, Jean Metzinger, Fernando Léger, Marcel Duchamp também surge nessa parte. E essa fase sintética dura até 1920. Aí a gente tem o Nu Descendo na Escada, do Marcel Duchamp, que leva mais para a questão do futurismo junto com o cubismo. Anos mais tarde, o Duchamp solta-se do cubismo e vai trabalhar na arte dadaísta. E o estilo de colagem acaba virando uma febre, modinha em todo mundo, e o interesse do público as pessoas se interessam muito por essa coisa de colar coisas na tela. E os artistas começam a pintar dentro das colagens, em cima das colagens. E daí a gente tem a própria influência do Matisse, na época do Fauvismo, também fazia colagem com papel colorido. E acaba influenciando depois a pop art também, porque os artistas também usavam rótulos e embalagens, como eu já falei num vídeo atrás. O movimento cubista, ele passou por duas fases bem importantes, que foram as duas grandes guerras, então isso acabou influenciando o teu funcionamento, certo? Em 1914, o Braque se alista e ele é condecorado no exército por bravura por 2 vezes seguidas. Em 1915, ele sofre um ferimento de bala na cabeça e fica temporariamente cego. O Braque e o Picasso, então, eles se afastam com a guerra, não tem mais relação um com o outro. O Braque passa a utilizar uma paleta de tons mais leve e livre nas pinturas no pós-guerra, e o Picasso pinta no seu estilo natural, e depois surge Guernica e tudo. Então, as principais obras do cubismo são as Senhoritas de Avignon, de 1907. Tem as formas geométricas, máscaras africanas, uma invasão cultural da Europa que estava acontecendo na época, de outros povos e tudo mais. Tem o Homem com Violão, do George Braque, que foi feito em 1911 e 1912, que é do cubismo analítico, são superfície plana de objetos, perspectivas múltiplas da mesma figura, dimensões coexistindo de formas múltiplas, ou seja, são várias dimensões de uma mesma coisa no mesmo plano visível do espectador. Se você quiser saber mais sobre Picasso, tem um vídeo falando sobre ele aqui. Eu vou então focar mais agora essa parte pro George Braque, já que o Picasso já tem um vídeo sobre, né? E de 1900 a 1907, o Braque ele tem a influência no impressionismo, no fauvismo e no Cézanne posteriormente. Ele conhece o Picasso em Montmartre, em Paris, que era a região onde todos os artistas viviam e compartilhavam os seus interesses. E depois de 1918 a 1963, ele deixa Paris e vai para Normandia, onde ele começa a fazer um trabalho mais solitário dele mesmo, interno e tudo mais, ainda pintando, mas não no estilo cubista, nada relacionado com a arte cubista, era mais um caráter meditativo, uma coisa para ele próprio. Com isso, o cubismo, ainda assim existem artistas cubistas hoje, tipo, que gostam do estilo e tudo mais, mas o auge do cubismo foi isso daí. Acho que eu falei basicamente tudo, é um baita de um resumo, mas eu acho que pode ajudar vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe o que fazer, né? Dá aquele like ali embaixo pra saber se eu tô fazendo um trabalho interessante. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E aqui do lado eu vou deixar sugestões de vídeos pra vocês continuarem comigo, assistindo esse canal maravilhoso, com a participação de vocês. Quem quiser comentar alguma coisa, tem alguma informação que eu deixei passar que acha importante compartilhar com seus colegas, por favor, deixa aqui nos comentários. Se tiver dicas, sugestões e tudo mais, fiquem à vontade, esse espaço é pra vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau!